Vejo declarações de que o Sr. Trump propõe dar ao Sr. Putin tudo o que ele quer. Bem, o Sr. Putin já tem os territórios na Ucrânia, ele já venceu a guerra para todos os efeitos. Se a guerra continuar, ele tomará mais da Ucrânia. E assim, o que o Sr. Trump está fazendo, ao que me parece, é reconhecer as realidades que a guerra produziu. E essas são infelizes. Elas têm sido particularmente infelizes para os ucranianos, que podem ter perdido até 1 milhão de homens nas batalhas, que foram despovoados, desindustrializados, desdemocratizados e que permanecem como a sociedade mais pobre e corrupta da Europa. Olá, pessoal. Aqui é Pascal Lotais, dos Estudos de Neutralidade, e hoje estou conversando mais uma vez com o franco embaixador Chas Freeman, que, entre muitas outras posições, serviu como embaixador dos Avazuens na Arábia Saudita e mais tarde se tornou secretário assistente de defesa nos anos 1990. Ele também foi o principal intérprete de Richard Nixon durante sua visita à China em 1972, que levou à normalização das relações entre os Estados Unidos e a China. Embaixador Freeman é ótimo de volta. Ambassador Freeman, great to have you back. É um prazer estar com você, Pascal. Bem, você tem falado bastante recentemente em vários programas e nos ajudado a entender a situação dos assuntos atuais, especialmente da política externa dos Estados Unidos. E eu queria te perguntar primeiro sobre sua interpretação desse processo de paz que parece estar acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia. Como você entende isso? E você acha que essa proposta de cessar-fogo que foi sugerida e que agora está sendo discutida tem chances reais de sucesso? Bem, é muito difícil entender tudo isso. Minha própria suposição é que o presidente Trump quer uma ampla reaproximação e engajamento com a Rússia para substituir a atual hostilidade. A questão da Ucrânia é um meio para esse fim, em vez de acabar com a guerra na Ucrânia, ser um fim em si mesmo. Ao tentar arquitetar isso, a administração americana enfrentou uma série de dificuldades. Obviamente, a demonização do Sr. Putin, a vilificação da Rússia e o consenso nacional, que viu uma grave ameaça da Rússia à Europa e à OTAN, impedem qualquer política. No entanto, o Sr. Trump ser muito inibido pela opinião pública. Ele é capaz de superar isso, e isso é uma coisa boa. Os obstáculos para qualquer negociação para acabar com a guerra são bastante óbvios. O principal, na verdade, tem sido a recusa categórica de Volodymyr Zelensky, o presidente, talvez não o presidente constitucional, mas o líder da Ucrânia, de se engajar em qualquer tipo de negociação sobre qualquer assunto. E noto que mesmo em troca da retomada do apoio de inteligência e material durante as conversas em Jeddah, logo após o término, ele veio a público e reiterou que não negociaria qualquer cessão de território à Rússia. Portanto, não está claro quão sério ele está em concordar com uma negociação com os russos. O grande feito dessas conversas em Jeddah, no entanto, foi o acordo de Zelensky para negociar com os russos. O cessar-fogo foi algo incidental. De muitas maneiras, foi mais um cessar-fogo entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky do que qualquer outra coisa. Foi uma oferta de cessar-fogo à Rússia organizada por iniciativa dos Estados Unidos. Mas acho que até mesmo aqueles nos Estados Unidos que propuseram essa ideia perceberam que havia perspectivas muito mínimas de realmente acontecer. E voltamos para o lado russo. Os russos têm sido muito consistentes ao longo dos anos, mantendo as 3 exigências que fizeram em dezembro de 2021 para acabar com esta guerra e alcançar a paz na Europa. Essas 3 exigências são essencialmente a proteção dos falantes de russo na Ucrânia, que a Rússia agora insiste que deve ser realizada através do reconhecimento legal de sua anexação de todos os 4 oblasts no leste da Ucrânia,
que são predominantemente de língua russa, assim como, é claro, a Crimeia, que também é predominantemente de língua russa. Portanto, essa é uma questão que sugere que não pode haver progresso nas negociações se o senhor Zelensky mantiver a posição que tem agora, que é de não fazer concessões territoriais. A segunda exigência dos russos, a mais importante de muitas maneiras, era que a Ucrânia retornasse à neutralidade em que nasceu. A Ucrânia foi reconhecida pela Rússia em sua independência, com base em uma disposição em sua Constituição e declarações de política que declaravam que permaneceria neutra e não seria membro de nenhum bloco. Claro, desde então, a Ucrânia foi persuadida a solicitar adesão à OTAN. E isso se tornou uma questão de campanha importante para o Sr. Zelensky e os ucranianos, assim como para alguns europeus que apoiam essa posição. No entanto, observo aqui que o Sr. Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, agora admite abertamente que a adesão da Ucrânia à OTAN não está mais em pauta. Portanto, neutralidade essencialmente significa, neste contexto, e reconheço que estou falando com um especialista em neutralidade, mas acho que neste caso, significa nenhuma força hostil no território ucraniano direcionada à Rússia. Os russos inicialmente apresentaram muitas exigências auxiliares sobre níveis de tropas e armamentos, e assim por diante, por parte dos ucranianos. Acho que todas essas coisas são negociáveis, mas a neutralidade não é. Então, essencialmente, para ligar essas duas coisas, a Rússia tem exigido uma versão do Tratado de Estado Austríaco de 1955. Esse é um tratado que garantiria a neutralidade da Ucrânia e asseguraria que ela não se juntaria a nenhum bloco militar, mas também protegeria as minorias na Ucrânia, de acordo com as regras da CSCE, Comissão de Segurança e Cooperação na Europa, que prevêem que as minorias devem ter o direito à autonomia cultural e ao uso de sua própria língua para fins limitados, mesmo em um estado onde a principal língua oficial seja outra. A Áustria tem sido um bom exemplo disso. A Áustria tem sido neutra, é democrática, é próspera. Suas várias minorias, italianos no Tirol, eslovenos, húngaros e outros, têm desfrutado de um reconhecimento exemplar de sua autonomia cultural e linguística. Então, isso é essencialmente o que os russos estão exigindo. No entanto, há uma terceira demanda, que é muito mais complexa e que no momento é muito controversa. Trata-se da renegociação da arquitetura de segurança na Europa para criar um sistema no qual a Rússia não se sinta ameaçada pela OTAN e a OTAN não se sinta ameaçada pela Rússia. O problema aqui é voltar ao que eu disse anteriormente sobre a opinião pública americana, que é a bem-sucedida vilificação da Rússia e a exageração da ameaça russa. Isso parece ter sido totalmente internalizado pela maioria dos europeus. Então vemos agora uma discussão entre os europeus, motivada pelo medo da retirada americana da Europa, do abandono dos europeus, ou do condicionamento dos compromissos de defesa sob a OTAN, exigindo que os europeus, após 80 anos de dependência dos Estados Unidos para manter a ordem em seu continente, criem alguma ordem própria e façam isso, obviamente, em cooperação com a Rússia. Porque a Europa não pode ter uma ordem bem-sucedida se excluir a Rússia e tratá-la como inimiga. Mas os europeus parecem ainda estar fixados em dividir a Europa em esferas militares de influência rivais. E assim, em vez de falar sobre arranjos políticos que possam resolver o conflito na Ucrânia e levar a um acordo sobre segurança ampla, estabilidade e paz na Europa, eles ainda estão falando sobre algumas coisas que são francamente bastante ridículas, como forças de paz na Ucrânia, quando não há paz a ser mantida, e quando as forças de paz viriam da OTAN, o que significa que a própria razão pela qual os russos foram à guerra seria violada. The very reason the Russians went to war would be violated. Russia went to war to keep NATO out of Ukraine.
A Rússia foi à guerra para manter a OTAN fora da Ucrânia. Então isso é realmente uma conversa boba, e a bobagem é agravada pela declaração de pessoas como Rishi Sunak, o primeiro-ministro do Reino Unido, que diz, claro, colocaríamos tropas em solo na Ucrânia, mas elas teriam que ser apoiadas pelos Estados Unidos. Bem, os Estados Unidos deixaram claro que já tiveram o suficiente da Ucrânia. De qualquer forma, tudo isso é baseado em visões delirantes da realidade. Vejo declarações de que o Sr. Trump propõe dar ao Sr. Putin tudo o que ele quer. Bem, o Sr. Putin já tem os territórios na Ucrânia. Ele já venceu a guerra para todos os efeitos. Se a guerra continuar, ele tomará mais da Ucrânia. E o que o Sr. Trump está fazendo, ao que me parece, é reconhecer as realidades que a guerra produziu. E essas são infelizes. Eles têm sido particularmente infelizes para os ucranianos, que podem ter perdido até 1 milhão de homens nas batalhas, que foram despovoados, desindustrializados, desdemocratizados e que continuam sendo a sociedade mais pobre e corrupta da Europa. Então é nesse momento que você pergunta, sabe, para tentar entender tudo isso. Tem várias partes, não é fácil entender. E não sabemos, além disso, qual é o nível de habilidade dos diplomatas americanos envolvidos. Sabemos que Sergei Lavrov e Ryabkov e outros do lado russo são muito experientes. Você sabe, o Sr. Lavrov tem 45 anos de experiência diplomática e ele demonstra isso quando fala. Marco Rubio tem 45 dias de experiência. Então, não sabemos quão viável um acordo pode ser, dada a natureza não testada de algumas das pessoas que teriam que negociá-lo. Então, vou parar por aqui. Isso é muito. Peço desculpas por me alongar tanto. Isso é muito útil. E você está tocando em mais duas coisas sobre as quais quero perguntar. Quero dizer, o nível de habilidade é, claro, uma delas. Eu conversei outro dia com Michael von der Schulenburg, que costumava ser um dos principais negociadores da ONU, e ele esteve intimamente envolvido também no conflito Irã-Iraque, no cessar-fogo e nas negociações de paz no final dos anos 80. E sua interpretação é que essa abordagem em direção a um cessar-fogo é, na verdade, muito habilidosamente feita por ambos os lados, os Estados Unidos e a Rússia, porque os Estados Unidos conseguiram oferecer algo que podem potencialmente implementar, já que a Ucrânia está agora em uma coleira muito mais curta e a Rússia está agora pedindo a resolução de detalhes sobre como implementá-lo. Na visão dele, essa é uma maneira muito habilidosa de abordar a questão. Talvez eu te pergunte sobre isso, mas a segunda coisa que me pergunto é se, na sua experiência, o que o Reino Unido, a França e os europeus estão fazendo no momento, falando sobre tropas no terreno, e também usando essa linguagem que remonta à Segunda Guerra do Iraque, da coalizão dos dispostos, não é apenas não habilidoso, mas potencialmente o papel de um obstáculo no processo de tentar criar uma condição sob a qual a interferência externa, mesmo que não seja uma interferência poderosa, possa realmente interromper o processo como está. Você vê isso como um perigo? Bem, isso são realmente duas perguntas. Deixe-me começar com a segunda. Acho que os europeus não estão na mesa porque não têm nenhuma proposta de paz. Então, colocá-los na mesa seria disruptivo. Não iria realizar nada. Eles precisam apresentar uma proposta de paz. E com isso, quero dizer um formato político, não uma perpetuação do conflito militar e da confrontação. Não sei se eles podem fazer isso ou não. Na minha experiência, comitês de, digamos, uma dúzia de pessoas têm muita dificuldade em chegar a conclusões e mantê-las. Eles não são bons em tomar decisões. Quando você tem 27 países, é ainda mais complicado. As divisões entre os europeus são muito evidentes. Não há consenso algum, e assim eles recorreram ao menor denominador comum, que é a continuação das confrontações militares. Isso simplesmente não os qualificará para nada. Mas isso me leva ao primeiro ponto. Acho que, na verdade, é preciso analisar. Bem, devo voltar. Antes de deixar os europeus, eu diria que a confusão entre os europeus,
A falta de consenso, e mais particularmente, a falta de qualquer tipo de proposta diplomática, é a razão pela qual a administração Trump foi sábia em não tentar incluí-los, em operar acima deles diretamente com os russos em Riyadh. Isso fazia sentido, e acho que foi bem executado. Em segundo lugar, indo para a questão do processo geral, acho que não analisamos corretamente a resposta russa. Os russos aceitaram a ideia de um cessar-fogo com, entre aspas, nuances, fecha aspas. Entendo que isso é na verdade uma piada vulgar em russo, porque a palavra nuance soa algo como o aparelho genital masculino. Mas eu não falo russo, então não me cobre por isso. Mas essas não são nuances. These are not nuances, these are basic principles. Estes são princípios básicos. E eles são, como eu os descrevi, os princípios apresentados como parte do Ultimato de dezembro de 2021. Eles são os princípios consagrados no Tratado Preliminar que foi concluído em Istambul no final de março de 2022, algumas semanas após a invasão, pelo qual a Ucrânia concordou com a neutralidade e em não mais buscar a adesão à OTAN. Acredito que houve um esforço para restaurar os acordos de Minsk, que teriam permitido a autonomia das áreas de língua russa na Ucrânia. Não tenho tanta certeza sobre isso, porque houve uma guerra civil que durou 8 anos, na qual muitas pessoas morreram. Acho que os russos agora chegaram à firme conclusão de que a única proteção para seus compatriotas falantes de russo na Ucrânia é a soberania separada, não sob a Ucrânia, como haviam concordado. A reação do Sr. Putin foi, na verdade, muito hábil. Mr. Putin's reaction was actually very deft. He said, well, you've asked for a ceasefire. Ele disse, bem, você pediu um cessar-fogo. Concordo que deve haver um cessar-fogo, mas deve ser parte de uma paz e de um processo de paz. Então vamos trabalhar no processo de paz para que possamos chegar ao cessar-fogo. Por que ele fez isso? Bem, como eu disse, é hábil. Ele não quer que o que aconteceu com Zelensky no Salão Oval aconteça com seu relacionamento com Donald Trump. Ele não quer contrariar Donald Trump. Ele entende, voltando à minha tese original, que há muito a ganhar para a Rússia se a Rússia puder normalizar as relações com os Estados Unidos e buscar, como foi acordado em Riyadh, tanto a cooperação geopolítica quanto econômica entre os Estados Unidos e a Rússia. Então eu acho que o Sr. Putin está de olho no grande acordo que pode ser feito. A Ucrânia, tenho que dizer, infelizmente, nunca foi a questão central aqui. A Ucrânia foi considerada pelos Estados Unidos e pela OTAN como uma ferramenta para, entre aspas, enfraquecer e isolar a Rússia. Isso não funcionou. Foi considerada pelo Sr. Putin como um sintoma, um exemplo do custo de não ter uma arquitetura de segurança decente na Europa. Toda a propaganda que insiste que o Sr. Putin quer tomar toda a Ucrânia não tem fundamento. Na verdade, não houve tal reivindicação por parte dos russos. Ou a propaganda que diz que sua intenção é marchar pela Ucrânia até Paris, você sabe, como o Tsar fez após derrotar Napoleão. Você sabe, nenhuma dessas teses está correta. E a Europa, essencialmente, permitiu-se, como eu disse, inalar sua própria propaganda, ficando um pouco embriagada com as mentiras que acompanham uma campanha de guerra de informação tremendamente intensa. A Europa está um pouco em pânico agora porque, por um lado, os Estados Unidos não são mais vistos como confiáveis e são vistos como ultrapassando a Europa e fazendo um acordo com a Rússia. A Europa não está preparada para lidar com essas circunstâncias, porque desde 1945 tem se contentado em confiar nos Estados Unidos para manter a paz e a estabilidade no continente, e não desenvolveu seus próprios meios para fazê-lo. Então, agora temos todo tipo de coisas acontecendo entre os europeus. Os franceses estão oferecendo estender um guarda-chuva de dissuasão nuclear para toda a Europa, envolvendo os alemães. Os alemães estão falando discretamente sobre sua própria arma nuclear. Os britânicos, tendo realizado o Brexit, o que reduz sua influência na Europa e nos Estados Unidos, estão bastante preocupados com sua dependência dos Estados Unidos para sua própria dissuasão nuclear.
E as pessoas na Europa estão dizendo todo tipo de coisas. Notei que Kaja Kallas, que é a chefe do aparato de política externa europeia e advogada, demonstrou precisamente por que advogados são diplomatas ruins. Ela disse que não podemos falar com o Sr. Putin. Ele é um criminoso de guerra. Mas você sabe, a diplomacia é toda sobre diálogo. E não, você não precisa imaginar que a pessoa com quem está dialogando seja santa ou livre de pecado ou de alguma forma uma personalidade desejável. Você tem que ser pragmático. A Europa não está sendo pragmática. Be pragmatic. Europe is not being pragmatic. I utterly agree. And maybe my last Concordo question on this totalmente. topic is, E talvez minha última pergunta sobre esse tópico seja: para mim, parece que os europeus estão atualmente aprendendo exatamente a lição errada e que estão tão profundamente enraizados nessa mentalidade que agora estão conduzindo ou começando a conduzir políticas que serão extremamente prejudiciais para eles mesmos, especialmente o rearmamento. Agora, o rearmamento na Alemanha está em voga novamente e é possível novamente. Isso, para mim, é altamente perigoso, especialmente se você o faz motivado por uma ameaça inexistente, uma ameaça imaginária que você mesmo cria. Isso é uma receita para o desastre. Você também tem esse medo, ou vê de uma maneira diferente? fear, or do you see it in a different way? No, I think that's very right. Among other Não, things, eu acho que isso está muito certo. although I think many Russians disagree. Entre outras coisas, toda essa conversa, embora eu ache que muitos russos subestimem o potencial dos europeus de realmente realizar muita coisa, estabelece a base para uma contínua confrontação militar na Europa. Em vez de uma Europa inteira e livre, como todos queriam, incluindo os russos, estamos vendo esse tipo de coisa levando à divisão militar perpétua da Europa. Além disso, isso é enormemente caro e um fardo para economias que não estão indo muito bem. Quero dizer, se você olhar para as grandes economias do mundo, os Estados Unidos estão agora em uma situação estranhamente volátil, dadas as políticas erráticas do nosso presidente. Given the erratic policies of our president, someone in the Financial Times wrote the other day. Alguém no Financial Times escreveu outro dia que se você está lendo esta coluna em qualquer dia da semana que termina em DIAs, o que é claro, todos fazem, então o Sr. Trump ou impôs tarifas, reverteu-as, ajustou-as ou ameaçou impô-las a alguém. Aliados e inimigos são tratados da mesma forma. E claro, temos outras complicações, como a reivindicação absurda da Groenlândia e a intimidação do Panamá. De qualquer forma, esta não é uma política externa exemplar ou amigável, e é muito questionável para os europeus, compreensivelmente, sem mencionar os latino-americanos e outros. Mas se você olhar para a economia chinesa, ela está indo bem. Tem um crescimento mais lento do que tinha. The economy is doing fine. It's got slower growth than it did, and there's a lot of Schadenfreude about this. But E há muito Schadenfreude sobre isso. marching ahead. Mas, na verdade, está avançando, e os europeus não estão. A Europa está em crise, com a Alemanha se desindustrializando como resultado da remoção da energia barata russa, que havia impulsionado a economia alemã, e a França em estado de crise com a Argélia, o que não é bom para a França, e assim por diante. Portanto, este provavelmente não é o momento para propor algum grande esquema para um complexo militar industrial pan-europeu. Emissão de títulos pan-europeus para financiar a modernização e expansão da defesa. E o que? Um exército comum? Onde está isso? Então, sabe, há uma questão a ser resolvida com os Estados Unidos, claramente. There is an issue to be worked out with the United States, clearly, and that is a readjustment of responsibilities within NATO. E isso é um reajuste de responsabilidades dentro da OTAN. A very mercenary manner. O Sr. Trump, de maneira muito mercenária, está na verdade pedindo isso quando solicita contribuições adicionais dos europeus. Basically saying, Ele está basicamente dizendo o que seu secretário de defesa disse na Conferência de Segurança de Munique. Europa, vocês vão ficar por conta própria, sabem? E estamos voltando nossa atenção para se opor à China e estamos voltando nossa atenção para o Pacífico. Então, a Europa tem que se ajustar a isso. E deve haver um acordo. Deve haver um processo de negociação. Isso não deve ser deixado ao acaso. O que acontece com a OTAN? Ela terá um comandante europeu? Eu acho que deveria, mas isso não é uma coisa fácil. it should, but that isn't an easy thing.
maybe very last point on this, because I think Talvez último ponto muito importante sobre isso, porque acho que é significativo. Ouvimos por muito tempo da OTAN que o caminho da Ucrânia para a OTAN é irreversível. Eles usam o termo irreversível. E agora há poucos dias, Mark Rutte estava sentado ao lado do presidente dos Estados Unidos, apenas acenando quando o presidente dos Estados disse que queremos anexar a Groenlândia. Apenas acenando e sendo conciliador. E depois dizendo, tipo, sim, sem adesão à OTAN para a Ucrânia. Quero dizer, o curso irreversível agora foi revertido. Isso é uma surpresa? Ou você acha que isso envia algum tipo de sinal também para os europeus? Para deixar claro, absolutamente claro, sobre o que é essa aliança militar. what this military alliance is about. Well, the Europeans shouldn't have had to have this reminder. Bem, os europeus não deveriam ter precisado desse lembrete. Afinal, a essência da OTAN é o artigo 5, que diz que um ataque a um membro é um ataque a todos, e todos têm a responsabilidade de responder. Mas a OTAN deixou claro que não está preparada para ir à guerra com a Rússia pela Ucrânia diretamente. Tudo o que está preparada para fazer é conduzir uma guerra por procuração. O que tem feito? Não, a propósito. Começando em fevereiro de 2022, mas começando logo após o golpe em 2014, quando houve um enorme esforço para retreinar, reequipar e reestruturar as forças armadas ucranianas contra a Rússia. De fato, na véspera do início da guerra em fevereiro de 2022, as forças ucranianas estavam prontas para tentar invadir o Donbas, as chamadas Repúblicas Populares, e eliminá-las. Esse era o objetivo deles. So-called People's Republics and eliminate them. That was their objective. And you look at the reports from the time and you'll see an enormous... E você olha para os relatórios da época e verá um aumento enorme nas violações do chamado cessar-fogo, quase todas do lado ucraniano. Então, sabe, deveria ter sido óbvio. Foi óbvio para muitas pessoas que a Ucrânia nunca iria fazer parte da OTAN. Nada mudou. A única coisa que mudou é um pouquinho de honestidade se infiltrando na retórica da OTAN. E isso é resultado da abordagem bastante brutal do Sr. Trump em relação a tudo isso. E novamente isso foi salutar. Foi saudável, na minha opinião. E os europeus, sabe, estão perplexos. Eles estão confusos. Eles estão mantendo o antigo libreto. Esse foi o problema de Zelensky. Ele foi ao Salão Oval e cantou a velha canção. A Rússia é má, Putin é um demônio. Você não pode confiar em nada que os russos façam. E a audiência saiu, ou na verdade o empurrou para fora da sala. Essa área não toca mais. That area doesn't play anymore.